E assim, irmãos, depois que o Senhor me batizou e me encheu do seu espírito, tudo começou a mudar. Não foi da noite para o dia, não. Aquele fogo selvagem ainda ardia no meu corpo, mas agora eu tinha uma coisa que não tinha antes: paz. Uma paz que não vem dos homens, não vem dos remédios, não vem das palavras dos médicos. Vinha de aquele que disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. E eu, que antes corria para longe, agora só queria seguir a cura que vem do alto. Os médicos ainda falavam em meses de tratamento, em cicatrizes que iam ficar, em dor que ia demorar para passar. Mas a minha mãe, aquela mulher de joelhos, ela só dizia: filho, Deus não deixa marca. E eu, mesmo com o corpo queimando, começava a entender que a marca maior não era a da doença, era a da graça. Toda semana, eu ia para a igreja, mesmo com dor, mesmo com as feridas ainda abertas. Porque agora eu sabia, aquele lugar não era só um prédio, era um hospital espiritual. E o médico dos médicos estava operando em mim. Não com bisturi, não com pomada, com palavra, com oração, com o sangue de Jesus. Um dia, depois de uns 3 meses, eu estava no culto, e o irmão que estava pregando falou assim: tem alguém aqui que Deus está curando por dentro para curar por fora. Eu não disse nada, mas o Espírito Santo testemunhou no meu coração: isso é para você. Naquela noite, quando cheguei em casa, olhei para o meu braço. As bolhas tinham secado, a pele estava se regenerando. Não foi de uma hora para outra, não. Foi Deus trabalhando no tempo dele, como um oleiro que molda o barro sem pressa. E sabe o que é mais lindo? Não ficou nenhuma cicatriz. Os médicos até hoje não entendem. Mas eu entendo. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou Lázaro, esse Deus cuida dos detalhes da vida da gente. A restauração da família. Mas não foi só o meu corpo que Deus curou, não. Foi a minha casa. A minha mãe, que tanto chorou, hoje sorri. Meu pai, que ficava calado, hoje lê a Bíblia comigo. E aqueles amigos da praça? Alguns até hoje estão por lá, mas outros, quando viram a mudança, perguntaram: o que aconteceu contigo? E eu só tenho uma resposta: Jesus. Tenho um irmão que até hoje eu me lembro. Ele era daqueles que ria de mim quando eu falava de Deus. Um dia ele me viu na igreja cantando, louvando, e ficou parado na porta, olhando. Não entrou, mas também não foi embora. Depois me chamou num canto e falou: cara, eu não entendo como você tá tão feliz depois de tudo que passou. Eu só olhei para ele e disse: porque eu estava morto e agora eu tô vivo. Não é felicidade, irmão. É paz. E sabe o que ele fez? Veio no próximo culto. Hoje ele tá batizado, cheio do Espírito Santo, e serve a Deus com a família. Isso é obra do Senhor. As provas que vieram depois. Mas não pensem que depois do batismo tudo ficou fácil, não. O adversário não gosta de ver alma ganha para Cristo. Teve vez que eu cheguei a pensar: será que vale a pena? Porque o trabalho estava difícil, as contas estavam apertadas e o inimigo sussurrava: olha só, você deixou tudo para trás, e agora? Mas aí eu lembrava da palavra que a irmã falou num culto: Deus não tira a gente do fogo, mas Ele entra no fogo com a gente. E era verdade. Cada dificuldade era um teste de fidelidade. E eu decidia: mesmo que tudo desabe, eu não largo a mão de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus proveu. Não do jeito que eu queria, não na hora que eu pedia, mas do jeito dele no tempo dele. Um irmão me arrumou um serviço melhor. A igreja me ajudou com as contas. E o mais importante, minha fé cresceu. Porque fé que não é provada, não é fé de verdade. O chamado para servir. Hoje, irmãos, eu não sou só um membro da igreja. Eu sou um servo. Deus me deu o privilégio de trabalhar com os jovens, aqueles que estão no mesmo lugar que eu estava, divididos entre o mundo e a vontade de Deus. E eu falo para eles o que eu aprendi na dor: não adianta você querer negociar com Deus. Ou é tudo ou não é nada. Ou você entrega a vida, ou você vai viver nesse vai e vem que não leva a lugar nenhum. Tem jovens que choram, que falam que não aguentam mais. Eu olho nos olhos deles e digo: eu já estive no lugar de vocês. Eu sei como é. Mas eu também sei que Deus é fiel. Se Ele fez por mim, Ele faz por você. E quando eles se batizam, quando eles recebem o Espírito Santo, quando eles voltam para casa diferentes. Ai, irmãos, não tem alegria maior do que essa. Porque não é minha obra, é obra do Senhor. A lição que ficou. Se eu pudesse resumir tudo o que aprendi nessa jornada, eu diria assim: Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente vira as costas, Ele tá lá com o anzol da graça, esperando o momento certo para puxar. 2. A oração dos pais vale mais do que a gente imagina. Minha mãe não gritou, não brigou, não fez escândalo. Ela orou. E essa oração me salvou. 3. A igreja é família. Não é clube, não é evento.
É lugar de refúgio, de restauração, de guerra espiritual. 4. A fidelidade tem recompensa. Não é dinheiro, não é fama. É paz, é vida eterna. É o nome escrito no livro da vida. 5. O inimigo é mentiroso. Ele fala que não tem jeito, que Deus esqueceu da gente. Mas é tudo mentira. Porque aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Um recado para quem tá lendo. Se você tá passando por uma luta hoje, se tá pensando em desistir, se acha que Deus esqueceu de você, espera aí. Não toma nenhuma decisão na emoção. Dobra os joelhos. Chora se precisar. Mas não sai do lugar. Porque eu já estive no fundo do poço. Eu já vi o inferno de perto. Eu já senti o gosto da derrota. Mas hoje eu tô aqui de pé louvando a Deus, porque Ele me tirou da lama, me pôs sobre a rocha e firmou os meus passos. E se Ele fez isso por um miserável como eu, imagina o que Ele não pode fazer por você. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Nota final. Este relato segue o padrão da CCBAL. Manter o foco em Deus, não no homem. Usar linguagem simples e bíblica, sem termos estranhos à doutrina. Mostrar o processo de restauração, não só o milagre instantâneo. Incluir advertências sutis, sem moralismo. Terminar com um chamado à fidelidade, não com promessas materialistas. Pode ser usado em cultos de testemunho, reuniões de jovens, para mostrar o contraste entre o mundo e a igreja, visitas a enfermos, para encorajar a fé na cura divina, mídias sociais da CCB, com legendas como: Deus não desiste de você. Que Deus abençoe este relato e use para a edificação de muitas almas. Pessoa com as mãos postas. Assista só comigo esse detalhe, irmão. Quando eu saí daquele centro espírita, não era mais o mesmo. O corpo ardia, a alma pesava, mas tinha uma coisa dentro de mim que não deixava eu desistir. Não era força minha, era Deus me puxando pelo anzol da graça, como a minha mãe tinha ouvido na igreja anos antes. Cheguei em casa, me joguei na cama, e as bolhas do fogo selvagem já estavam se espalhando pelo braço. Minha mãe entrou no quarto, viu aquele estado, mas não gritou, não chorou. Só dobrou os joelhos ali mesmo no chão duro e começou a orar. Eu ouvi ela falando com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Senhor, o Senhor disse que ele era um peixe fisgado. Não deixa soltar, pai. Segura firme. E sabe o que é mais impressionante? Deus ouviu. A visitação que mudou tudo. 3 dias depois, eu não aguentava mais a dor. O médico tinha dito que ia demorar meses, que eu ia ficar com marcas, que podia até perder a mobilidade do braço. Mas na quarta-feira à noite, durante o culto, eu senti algo diferente. O irmão que estava pregando falou sobre Ezequiel 47 das águas que saravam. Não era um sermão sobre cura, não era um apelo emocional. Era só a palavra simples, direta. E enquanto ele lia, eu comecei a tremer. Não era febre, não era fraqueza. Era o Espírito Santo. De repente, eu vi, não com os olhos da carne, mas com os do Espírito, uma vara verde sendo mergulhada naquelas águas. E uma voz, bem clara, falou no meu coração: assim como a vara brotou, a tua carne vai sarar. No dia seguinte, as bolhas começaram a secar. Em uma semana, a pele já estava se regenerando. Em um mês, não sobrou nem cicatriz. Os médicos não acreditavam. Meus amigos da praça zoavam. Tá vendo? Deus existe mesmo, hein? Mas eu não tava nem aí pra zombaria. Eu tinha provado que Deus é real. O batismo que selou a vitória. Depois da cura, eu sabia que não podia ficar parado. Aquele negócio de agora que tô bom, vou voltar pra minha vida não colava. Deus tinha me dado uma segunda chance e eu não ia desperdiçar. Fui conversar com o cooperador de jovens, o mesmo que tinha me falado duro anos antes. Ele me olhou, sorriu e disse: Deus não faz barganha, mas Ele honra um coração quebrantado. Você tá pronto? No domingo seguinte, eu desci as águas. Não foi um batismo qualquer. Quando o irmão mergulhou minha cabeça, eu senti como se todas as cadeias do passado tivessem se quebrado. E quando saí, comecei a falar em línguas, não porque eu quis, não porque alguém me ensinou, mas porque o Espírito Santo tomou conta. Aquilo não era emoção, não era histeria. Era Deus confirmando que eu era dele. A família restaurada. Hoje minha mãe não ora mais sozinha. Minha irmã, que também tinha se afastado, voltou para a igreja depois de ver o que Deus fez na minha vida. Meu pai, que sempre foi frio com as coisas de Deus, agora senta no culto e ouve a palavra. E eu tô firme. Não tô dizendo que nunca sinto vontade de voltar para a praça, que nunca bate uma dúvida. Mas agora eu tenho uma coisa que não tinha antes, uma certeza. Deus não me fisgou para me soltar. Ele me pegou para me guardar. A lição que ficou. Se eu pudesse dar um conselho para quem tá lendo isso, seria esse.
Não subestime a oração de uma mãe. Aqueles joelhos dobrados no chão do meu quarto valeram mais que todos os remédios do mundo. Deus usa até a dor para te trazer de volta. Se tô passando por algo ruim, não é castigo, é Deus te chamando para perto. A igreja não é para perfeitos, é para pecadores que precisam de graça. Eu era um deles. Ainda sou. Mas agora eu tô no lugar certo. Fica firme. Não importa o que o mundo oferece, não importa o que o adversário fala. Se Deus começou a obra em você, Ele vai terminar. Glória a Deus! Hoje, quando eu vejo um jovem na praça, ouvindo música alta, rindo como eu ria, eu não julgo. Eu oro, porque eu sei que Deus tem um anzol para ele também. E se Ele fez isso por mim, um peixe que quase escapou, imagine o que Ele não pode fazer por você. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor! Nota final, para uso na CCB, este relato pode ser usado em cultos de testemunho, especialmente para jovens e famílias, reuniões de oração, destacando o poder da intercessão, visitas a enfermos, mostrando que Deus cura, mas no seu tempo, redes sociais com legendas como Deus não desiste de você. Fica firme. Frase de impacto para encerrar. Se Deus pode transformar um peixe fisgado num servo fiel, Ele pode fazer o mesmo por você. Não solta a mão de Deus, porque Ele nunca solta a sua, pessoa com as mãos postas. E a história não terminou aí não. Depois que eu fui batizado, achei que tudo ia ser fácil, que a vida ia virar um mar de rosas. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele não tira as provas, Ele nos dá força para vencê-las. O primeiro ano foi duro. As marcas do fogo selvagem ainda doíam e às vezes, quando eu olhava no espelho, via aquelas cicatrizes e pensava, será que eu vou ficar assim para sempre? Mas a irmã que me visitava na casa sempre falava, Deus não deixa marca, irmão. O que o mundo vê como defeito para ele é um troféu. E ela tinha razão. Um dia no culto, o irmão que presidia falou, tem gente aqui que tá achando que Deus esqueceu. Mas Ele não esquece. Ele tá só preparando a bênção no tempo certo. Na mesma hora, eu senti um tremor no corpo. Não era medo. Era o Espírito Santo confirmando, eu tô aqui. E sabe o que aconteceu? As feridas começaram a sarar. Não foi de um dia pro outro não. Foi devagar, como o jardim que nasce depois da chuva. Os médicos falavam que era impossível, que a pele não voltava mais. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Hoje mal dá para ver as cicatrizes. E quando alguém pergunta, eu falo, isso aqui é a assinatura de Deus na minha vida. Ele me marcou para mostrar que a graça é maior que qualquer doença, qualquer pecado, qualquer afastamento. Mas o adversário não gosta de ver a obra de Deus na vida da gente. Um tempo depois, eu comecei a sentir umas dores fortes na cabeça. Fui no médico, fiz exame e o resultado veio, um tumor. O médico falou que era grave, que precisava operar rápido. Eu me lembrei da minha mãe, dela orando de joelhos sem ninguém ver, dela confiante mesmo quando tudo parecia perdido. Então, eu fiz o mesmo. Me ajoelhei no meu quarto e falei, Senhor, o Senhor já me tirou de um buraco. Se o Senhor quiser me curar, eu aceito. Mas se o Senhor quiser me levar, eu tô pronto. Só peço uma coisa, que a minha vida sirva para mostrar que o Senhor é fiel. No dia seguinte, o médico ligou. Vem aqui de novo. A gente vai refazer os exames. Eu fui. E sabe o que eles descobriram? O tumor tinha sumido. Não tinha sinal de nada. O médico ficou boquiaberto. Isso não tem explicação médica, ele falou. Eu sorri e falei, tem sim, doutor. Chama-se Jesus Cristo. Hoje eu sou cooperador na igreja. Ajudo os jovens, falo para eles não caírem nas mesmas armadilhas que eu caí. Quando vejo algum deles resfriando, eu me aproximo, oro, falo da graça. Porque eu sei como é. Eu sei que o adversário usa a música, usa a diversão, usa até as amizades para afastar a gente de Deus. Mas eu também sei que Deus é mais forte. Ele não precisa de gritaria, não precisa de show. Ele age no silêncio, na oração de uma mãe, no culto onde a gente menos espera. E tem mais uma coisa que eu aprendi, a gente nunca deve achar que já tá bom demais para cair. O diabo não desiste da gente. Um dia, um irmão mais velho me falou, o adversário não quer te ver no inferno. Ele quer te ver inútil pro reino de Deus. Ele quer que você fique na igreja, mas frio, sem unção, sem poder. Isso me marcou. Por isso todo dia eu peço, Senhor, enche meu coração de novo. Não deixe eu esmorecer. Usa minha vida para trazer outros peixes pro teu anzol. E a minha mãe? Ela tá lá, firme como sempre. Todo dia, antes de sair para trabalhar, ela ora por mim. Às vezes eu chego em casa e vejo ela de joelhos no quarto. Eu sei que é por mim. E eu sei que é essa oração que me segura. A minha família hoje é diferente.
Meu pai, que antes nem falava de Deus, agora vai aos cultos. Minha irmã, que também tinha se afastado, voltou. A casa que já foi dividida hoje serve a Deus. E eu sou um homem novo. Não porque eu merecia, mas porque Deus é misericordioso. Ele me pegou no fundo do poço, me limpou, me curou, me deu um propósito. Se você tá lendo isso e tá pensando em desistir, não desiste. Se você tá longe, volta. Deus não tá te perseguindo para te castigar. Ele tá te chamando para te abraçar. Ele tem um anzol com o seu nome. E quando ele puxar, você vai ver. A melhor coisa da sua vida vai começar. Glória a Deus. Aleluia. Nota para uso na CCB. Este testemunho pode ser dividido em partes para 1. Cultos de jovens, focar na parte da praça, das mais influências e do retorno. 2. Reuniões de oração, destacar o poder da intercessão da mãe e a cura do tumor. 3. Visitas a enfermos, mostrar que Deus cura, mas no seu tempo e da sua maneira. 4. Encontros de famílias, ênfase na restauração do lar. Frase final para reflexão. Deus não muda as circunstâncias só para nos dar conforto. Ele muda a gente para nos dar caráter. E no final, a gente sai não só curado, mas transformado. Que o Senhor abençoe cada um que ouvir esta palavra. Fica firme. A obra vai ser concluída. Pessoa com as mãos postas. E hoje, irmãos, eu posso dizer, Deus não só me tirou do poço, como me fez um pescador de almas. Depois que fui batizado, sentia uma fome de servir. Não era só gratidão, era chamado. Comecei a frequentar as reuniões de cooperadores, e um irmão mais velho me disse, Deus não te salvou só para você. Ele te quer na obra. Aquilo me marcou. Eu, que antes fugia da igreja, agora queria estar lá todo dia. Mas não foi fácil. O adversário não desiste tão fácil assim. Teve vezes que eu chegava no culto e sentia um peso no peito, como se uma mão invisível quisesse me empurrar para fora. Uma vez até tremi das pernas, não de medo, mas de luta espiritual. Um irmão percebeu, colocou a mão no meu ombro e orou, Senhor, dá força a este servo. Na hora, aquela opressão foi embora. Glória a Deus. E sabe o que mais? Deus começou a usar até as minhas cicatrizes. Aqueles meses de dor, as noites sem dormir por causa do fogo selvagem, as vezes que pensei em desistir, hoje eu vejo que tudo tinha um propósito. Quando visito um enfermo, ou falo com um jovem que está se afastando, eu não preciso inventar história. Eu falo o que vivi, e isso tem poder. Um caso que eu nunca esqueço. Tinha um rapaz na congregação, uns 19 anos, que estava igual eu era antes, cheio de si, achando que não precisava de Deus. Um dia, ele sumiu. Os irmãos oravam por ele, mas nada. Até que meses depois ele apareceu num estado lastimável, magro, com olheiras, cheio de marcas nos braços. Droga! O mundo tinha sugado a vida dele. Eu me aproximei, mas não com sermão. Só falei, irmão, eu já estive onde você tá. E olha onde Deus me trouxe. Ele chorou. Não foi no primeiro dia, nem no segundo, mas Deus trabalhou. Hoje ele tá firme na igreja, batizado, e até já tá cooperando com os jovens. Aleluia! Isso me ensinou uma coisa, Deus não precisa de grandes pregadores. Ele precisa de servos que falem com verdade. Às vezes o melhor sermão é um abraço, um eu entendo, um Deus pode te tirar disso. E a minha mãe? Ah, irmãos, aquela mulher de joelhos hoje é uma coluna na igreja. Ela ora pelas famílias, visita os doentes, e toda vez que um jovem se batiza, ela chora como se fosse o próprio filho. Deus honrou a fidelidade dela. Uma vez ela me disse, filho, eu não sabia que minhas lágrimas iam virar semente. Mas Deus sabia. Hoje, quando vejo um irmão fraco, eu lembro da vara verde que Deus me mostrou naquele sonho. A obra não está pronta. Tem gente que ainda vai ser puxada do fundo do mar. Tem família que ainda vai se ajoelhar junta. Tem doença que ainda vai ser curada, não necessariamente da forma que a gente quer, mas do jeito que Deus sabe que é melhor. Por isso, eu digo a vocês, se você tá fraco na fé, não desanima. Deus não desistiu de você. Se você tá orando por alguém, não para. A oração da mãe muda a história do filho. Se você tá sofrendo, não reclama. Deus tá te preparando para algo maior. Se você já foi tirado do poço, não fique só olhando para trás. Agora é hora de estender a mão para quem ainda tá afundando. Porque no final, irmãos, a gente não vai levar as cicatrizes, não. A gente vai levar as almas que a gente ajudou a salvar. E aí, quando a gente chegar lá no céu, vai ouvir aquela voz dizer, bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então fica firme. Não sai do lugar. A obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Pessoa feliz levantando as duas mãos.